Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Hoje vamos continuar a estudar aí a nossa trigonometria. Na nossa aula anterior a gente começou a falar da circunferência trigonométrica e paramos aí na definição de arcos côncavos. Bom, então eu vou retomar a partir da definição que a gente parou na aula passada. Então eu tenho que dois arcos são côncavos, né? Então alfa é côncavo a beta, se somente se, a diferença entre eles é um múltiplo de 2π. Então, 2π vezes k significa que ele é um múltiplo de 2π, onde esse k é um número quê? Onde esse k é um número inteiro. Isso, é claro, com alfa e beta em radianos, correto? Se o alfa e o beta estiverem em graus, então eu tenho que a diferença entre eles vai ter que ser um múltiplo de quem? Um múltiplo de 360. Bem, então, por exemplo, então começar só vendo alguns exemplos. Então, um bom exemplo é que o (9π sobre 4) ele é côncavo a quem? A π sobre 4. Certo? Por que razão, né? Ele é côncavo a π sobre 4 porque o 9π sobre 4 ele é igual a π sobre 4 mais quem? Mais 2π. Certo? Então, se eu pego esse cara passo para cá, a diferença fica exatamente igual a 2π. Então, por isso que é um múltiplo de π sobre 2π. Então, por isso que eles são côncavos. Um outro exemplo, por exemplo, o π sobre 11, ele é côncavo a 67π sobre 11, em radianos, né? Então, por que razão? Porque o 67π sobre 11, ele é igual a π sobre 11 mais 3 vezes 2π. Ou seja, 67π sobre 11 menos π sobre 11 dá 3 vezes 2π. Certo? Então, dois exemplos aqui de dois arcos que são côncavos. Então, repara que esse cara daqui, né, ele é maior que 2π, né? Ou seja, então, esse arco, o ponto, ele dá mais de uma volta na circunferência trigonométrica, né? Então, estou dizendo o seguinte, estou dizendo a gente tem aqui circunferência trigonométrica, lembrando que circunferência trigonométrica é uma circunferência orientada, centrada no ponto 0, 0, onde a origem é esse ponto A, de coordenadas 1, 0, uma vez que o raio da circunferência é igual a 1. E mais uma vez, lembrando, né, o sentido positivo é o sentido anti-horário, o sentido negativo é o sentido horário. Bom, então o que nós temos, né? Então, π sobre 11, o ponto P está aqui, né? Esse arco π sobre 11 está aqui. Então, esse ângulo é π sobre 11. Então, o que ocorre? Quem é o 67π sobre 11? Né? Ele é o π sobre 11 mais 3 voltas inteiras na circunferência trigonométrica. Então, como é que eu posso interpretar esse arco? Né? Esse arco, ele é o π sobre 11 mais 3 voltas. Ou melhor, como é que eu posso interpretar o k, que multiplica o 2π? Esse k que multiplica 2π, ele é o número de voltas que esse ponto dá na circunferência trigonométrica. Certo? Então, você tem menor arco aqui na primeira volta, que é o que a gente chama, né? π sobre 11, mais o quê? Mais 3 voltas. E se o k for negativo? Se o k for igual a menos 4. Se o k for igual a menos 4, o que a gente tem é que esse ponto, ele deu 4 voltas, só que no sentido o quê?
no sentido horário, certo? Bom, então, o que, né, a gente precisa, um bom exercício que a gente pode fazer, que a gente pretende fazer, é determinar, né, o arco côngruo, né? No caso, o menor arco côngruo na primeira volta em relação ao arco que seja maior que 2π. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bem, nosso problema é o seguinte, a gente tem aqui, determine a medida alfa, com alfa variando de 0 a 2π, do arco côngruo ao arco de medida 97π/13 radianos. Bom, então, antes de a gente resolver esse problema, vamos só recordar aqui algumas coisas da aritmética básica, né? Então, quando eu divido dois números, né, um dividendo por um divisor, a gente obtém um quociente e um resto, certo? Onde esse resto ele é um número natural, maior ou igual que 0 e menor ou igual que d menos 1. Tá, por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso pelo seguinte, porque aqui a gente tem uma divisão, perfeito? Bom, então quando eu quero achar o arco côngruo a um arco qualquer, escrito nessa forma, né, com divisor, onde esse arco tem que estar entre 0 e 2π, ou seja, o que é isso aqui? A medida do arco está, então, na primeira volta positiva, né, trigonométrica, que é o que a gente chama, o que a gente faz é o seguinte, a gente pega o numerador e divide pelo dobro do denominador. Primeiro passo. Ah, meu Gustavo, mas por quê? Por uma razão muito simples. Observa o seguinte. Eu tenho aqui 97 dividido por 26. Então, isso aqui vai me dar o quê? Bom, 26 vezes 3 dá 78. 97 menos 78 vai dar quanto? Vai dar 19. Então, isso aqui dá 3, resto 19. Certo? O detalhe é que isso daqui eu posso reescrever como? Eu posso reescrever da seguinte forma. O dividendo, ele é igual ao divisor vezes o quociente mais quem? Mais o resto. Da mesma maneira, eu posso reescrever isso daqui de que forma? 97 é igual a 3 vezes 26 mais quem? Mais o resto. Mas observa o seguinte, aqui não é 97π/13? Então multiplica todo mundo aqui por π/13. Então isso aqui vai ficar como? Então multiplicando aqui todo mundo por π/13, eu vou ficar com o quê? Vou ficar com 97π/13 é igual a 3 vezes 26 vezes π/13 mais 19 vezes π/13. E repara o seguinte, 26 dividido por 13 dá 2. Então, o que eu fiquei? Fiquei, então, com 97π/13, ele é igual a 19π/13 mais o quê? Mais 3 vezes 2π. Ou seja, então o que eu tenho? Eu tenho que, se eu passar esse cara para cá, essa diferença, 97π/13 menos 19π/13, vai dar quem? Vai dar um múltiplo de 2π. Então é fato que esse cara é côngruo a esse. Então eu tenho que 97π/13, ele é côngruo a 19π/13. E 19π/13 ele está entre quem? Ele está entre 0 e 2π.
né? Uma vez que 19 dividido por 13 dá 1, alguma coisa. Né? Então, quando eu tenho um arco dessa forma, o procedimento para achar o arco côngruo e aí na primeira volta positiva, ou seja, com esse cara entre 0 e 2π, o procedimento padrão é esse. Ah, Gustavo, mas a gente sabe que π radianos é igual a 180 graus. Eu não poderia pegar e substituir aqui π por 180 e achar direto. Você pode quando o teu denominador é um divisível de 180. Né? Se for, funciona muito bem. Agora, se você substituir isso aqui, o π por 180 graus, né, esse π radiano por 180 graus, se fosse dividir 180 por 13, a gente teria um problema, né? Porque como o 13 não divide 180, você ficaria com um arco em graus, minutos e segundos. Né? E aí achar, né, e ainda multiplicar por 97 para achar o arco côncavo ficaria muito mais complicado. Então, assim, dessa forma, com esse processo, ele já saiu de maneira direta. Ah, e se eu quisesse entre 2π e 4π, ou seja, na segunda volta? Bom, se você já tem a primeira volta, se você já tem o primeiro cara, né, que é entre 0 e 2π, você quer chegar no próximo, basta você fazer o quê? Soma 2π, né, dá mais uma volta. Se você quer 2 voltas à frente, soma 4π, e assim por diante. Então, para você achar nesse intervalo, esse procedimento você acha sempre. Para outros intervalos, partindo desse cara, você consegue chegar a qualquer outro valor num outro intervalo. 2π a 4π, 4π a 6π, 6π a 8π, ou menos 2π 0, enfim. Então, a gente tem isso. Certo? Então, esse procedimento ele é bom quando a gente for calcular senos, cossenos, tangentes de arcos, né, maiores que 2π, né, ou maiores que 360, né, e esse processo ele vai ajudar a gente daqui a pouco. Né. Então, falando nisso, né, o que a gente vai fazer agora é definir as linhas trigonométricas, né, começar aí a definir primeiro a linha do seno, que é o que a gente vai fazer agora. Bom, então considera aqui, né, a circunferência trigonométrica, um ponto P sobre a nossa circunferência trigonométrica de coordenadas, né, xp e yp. Certo? Bom, então a gente vai definir duas coisas. Então, vou definir duas coisas. Primeiro, bom, a gente tem esse arco AP, correto? Então, em primeiro lugar, eu tenho aqui o cosseno de AP, ele é a abscissa do ponto P. Então, eu tenho que esse cosseno desse arco, ele é a abscissa desse ponto. E outra coisa é o seno do arco AP será a ordenada desse ponto. Então, estamos definindo aqui essas duas coisas. Bom, o que a gente está fazendo, na verdade, é uma extensão, está agora saindo do primeiro quadrante, né? Porque esse ponto P eu marquei aqui no primeiro quadrante, mas ele poderia estar no segundo, poderia estar no terceiro, poderia estar no quarto, ou ainda ele poderia estar sobre o eixo das ordenadas ou ainda sobre o eixo das abscissas. Então, a partir de agora, né, o que a gente tem aqui, para a abscissa desse ponto será sempre igual a quem? Será sempre igual ao cosseno do arco AP. Então, dessa maneira, o que a gente tem é que o eixo das abscissas agora, a gente vai passar a chamá-lo de eixo dos cossenos. E, analogamente, né, o eixo das ordenadas, a gente vai passar a chamá-lo agora de eixo dos senos. Certo? Então, aqui dentro do nosso contexto aqui da circunferência trigonométrica, a gente vai passar a chamá-los dessa forma. Bom, repare que essa definição, ela para arcos do primeiro quadrante, continua sendo perfeitamente plausível, né? Porque, olha para cá, né? Eu tenho aqui um triângulo retângulo, perfeito? Onde XP é exatamente o cateto adjacente a θ. E a hipotenusa é 1. Então, se eu faço cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Então eu vou ficar com quem? Vou ficar com o cosseno de θ é igual a XP sobre 1.
E aí isso me dá que o XP é o próprio cosseno de θ, o cosseno de θ é o próprio XP, x de p, na verdade. Bom, e da mesma maneira, olhando para cá ainda, eu tenho que o cateto oposto a θ é o y de p. Então, o cateto oposto à hipotenusa vai me dar quem? Vai me dar o seno. Então, o seno de θ ele é igual a quem? Ele é igual a y de p sobre 1, ou seja, o y de p, ele é o próprio quem? Seno de θ. Então, para o arco de 0 a 90, né, que eram os arcos com quem a gente estava trabalhando no triângulo retângulo, né, essa definição que a gente adotou não alterou em nada. Então, satisfaz perfeitamente esses arcos do primeiro quadrante. Certo? É claro que essa definição ela gera algumas consequências, né? São exatamente essas consequências que a gente verá na nossa próxima aula. Bom, então, até lá.